A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E que neste dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que nos diz o seguinte: Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse-lhe: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, nós vemos aqui 10 homens leprosos, que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, rogaram a ele, por misericórdia, o Senhor Jesus Cristo se compadeceu dele, eles foram curados e limpos da sua lepra. Nós sabemos que nesse tempo aqui a lepra era uma enfermidade incurável, humanamente falando, medicamente falando. A lepra era algo extremamente incurável, somente um milagre poderia curar as pessoas. Muito dificilmente alguém era curado. Nós vemos o tamanho do milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou nessa ocasião. De uma única vez, 10 pessoas leprosas foram curadas de uma enfermidade incurável. Você tem noção do tamanho da proporção do milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou nessa ocasião? Muito grande, E aí o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, quando realiza esse milagre, o Senhor Jesus Cristo diz a esse homem: Mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Nós vemos que a cura desses homens se deu em um ato profético do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que possuíam lepra nesse período aqui eram excluídas da sociedade. E elas precisavam ir até um sacerdote, mostrar a esse sacerdote que elas estavam limpas, purificadas da sua lepra. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo diz a esses homens que eles vão até os sacerdotes e mostrem que estão limpos, purificados da sua lepra. Só que o Senhor Jesus Cristo ordenou isso quando esses homens ainda não estavam limpos, não estavam purificados da sua lepra. Mas nós vemos o quê? Que todos eles tiveram fé para receber o milagre do Senhor Jesus Cristo. Nenhum questionou: poxa, Senhor, eu ainda não estou limpo. Eu ainda não estou purificado da minha lepra. Mas eles creram que antes de chegar no sacerdote, eles ficariam limpos, eles ficariam purificados da sua lepra. Ou seja, todos eles tiveram fé para receber o milagre. Nenhum disse assim: olha, Senhor, o Senhor está me mandando que eu vá até o sacerdote e mostre que eu estou limpo, mas eu não estou limpo, não estou purificado da minha lepra. Nós não vimos aqui nenhum deles questionar essas coisas, mas todos eles foram e, chegando até o sacerdote, ficaram limpos, purificados da sua lepra. Nós vemos que a maioria das pessoas tem fé em Deus para receber milagre. E eu posso testemunhar de muitos milagres que o Senhor Jesus Cristo já realizou na minha vida. Mas nós vemos que pouquíssimas pessoas têm a fé para ser grato a Deus. Nós vemos que 10 homens foram curados de uma enfermidade incurável. O tamanho do milagre que o Senhor operou ali é indescritível, é grandiosíssimo. Mas apenas um voltou para dar graças ao Senhor Jesus Cristo, e este era samaritano. Então o Senhor Jesus Cristo questiona: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então o Senhor Jesus Cristo diz a esse homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem estrangeiro na fé, nós sabemos que havia ali uma divisão entre os judeus e os samaritanos, E o samaritano, apesar de ser inimigo dos judeus, voltou para dar glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que nós devemos ser gratos. Gratos não somente pelos milagres dessa vida que nós recebemos, porque se nós estamos vivos, estamos respirando, estamos tendo o que vestir, o que comer, apesar de não ser o mais chique, de não ser o mais sofisticado, nós devemos ser gratos.
E se nós temos Jesus na nossa vida, né? A questão aqui, o lance aqui é o Senhor Jesus Cristo, é ter Jesus na nossa vida, né? Porque a vida sem Jesus não é vida, é nada, né? Mas o interessante é a gente ter Jesus na nossa vida. Nós vemos que esse homem ganhou muito além da cura para esse mundo, que foi uma grande cura, né? Mas ele ganhou a salvação. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: vai, a tua fé te salvou, né? Ele não estava somente buscando um milagre, a resolução do problema terreno dele. Não, ele estava buscando ter um relacionamento, né, com Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Que nós não sejamos iguais a esses 9 homens que receberam um grande milagre, né? E simplesmente, olha, já recebi meu milagre, ok? O meu problema já foi resolvido, agora eu não preciso mais de Jesus, né? Quantas pessoas fazem assim? Eu conheço, inúmeras, que na hora da provação, na hora da luta, na hora da enfermidade, da pobreza, da escassez, quando estão leprosos, né, aquele período que a gente está passando por uma turbulência ali, ninguém quer nem chegar perto da gente, se apegam a Deus, buscam, oram, jejuam, né? Mas quando tem a sua vida resolvida, viram as costas para o Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes, além de virar as costas para Ele, zombam do Evangelho, né? Entristecem a Deus pelos seus comportamentos, né? Mas que eu e você possamos não ser esse tipo de pessoa, que nós possamos sermos gratos a Deus por simplesmente estarmos vivos, né? E eu sei que é fácil falar isso quando vem a luta, vem a provação, vem as perseguições, vem a injustiça, vem o abandono, vem a traição, né? A nossa inclinação natural é reclamar, é murmurar, é dizer, poxa, por que se Deus é comigo, né? Por que eu estou passando por isso? Ontem eu meditava no Salmo 34, versículo 19, que nos diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? Você não vê pessoa ímpia, pessoa pecadora, maligna, passando aflições. Quem passa aflição é quem serve a Deus, é quem se santifica, é quem se relaciona com Deus, é quem renuncia, é quem diz não para os pratos do diabo, né? Essas pessoas são perseguidas, essas pessoas são atacadas, essas pessoas dificilmente vão enriquecer, né? Mas elas têm Jesus na vida delas. Elas estão com a sua salvação em dia. Se elas morrerem hoje, elas vão para o céu, para a eternidade, para com o Senhor Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Que nós possamos não somente buscar a cura, a provisão, a libertação, a restauração para esse mundo, né? Mas que nós possamos continuar nos relacionando com o Senhor Jesus Cristo, né? Buscando a nossa salvação. Esse é o sinal de gratidão. Olha, Senhor, eu reconheço o que o Senhor fez por mim, eu reconheço que o Senhor curou, eu reconheço que o Senhor restaurou, eu reconheço que o Senhor proveu. Agora, né, o Senhor já resolveu meu problema terreno, agora nós vamos focar na minha salvação, apesar que o certo não é esse, né? Primeiro a nossa salvação e depois as bênçãos desse mundo. Mas Deus, Ele é tão bom que muitas vezes Deus nos enche de bênção desse mundo aqui e Ele acredita que, olha, eu vou abençoar fulano, mas fulano vai seguir sendo fiel, né? Ele não vai me abandonar porque eu enchi ele de bem. Não, vai seguir. Tem a salvação, né? A vida não se resume só nesse mundo, né? A Bíblia também nos conta isso. Aqui ainda em Lucas, se eu não me engano, capítulo 19, a história de Zaqueu. Exatamente, capítulo 19, a história de Zaqueu. Um homem rico, publicano, chefe dos publicanos, né? Um homem rico, como eu citei, preeminente socialmente, ele tinha outras pessoas trabalhando abaixo dele, que se esforçou extremamente para ficar em evidência quando o Senhor Jesus Cristo ia passando, para que ele tivesse um encontro com o Senhor Jesus Cristo e fosse salvo, né? Recebesse o perdão dos seus pecados. Então, meus irmãos, que nós não venhamos somente buscar a resolução dos nossos problemas terrenos, né? Mas que nós venhamos sermos gratos a Deus, viemos a continuar nos relacionando com Ele, né? Que após recebermos as nossas bênçãos, recebermos aquilo que nós pedimos, nós venhamos andar em retidão, em obediência, em fidelidade, em santidade, buscando a nossa salvação, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, né? E manter o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, né? Que é a maravilha, é a bênção, é o que alegra, é o que traz doçura para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com você nesse dia de hoje.